O pop não poupa ninguém. O papai é pop, o papai é pop. O pop não poupa ninguém. O papai é pop, o papai é pop. O pop não poupa ninguém. Fala galera! Começa mais um episódio do DG Pop, esse de número 6. Hoje nós vamos falar sobre o Coringa. Quem ainda não assistiu o filme do Coringa? Lembrando que esse episódio contém spoiler, então se você ainda não assistiu, corre lá, assiste o filme e vem conferir com a gente esse episódio muito cabuloso. E meu nome é André Lourenço. E quando você for me chamar, você pode me apresentar como Coringa? Meu nome é Guilherme Oliveira e confesso que dei risada na primeira vez que eu assisti a cena do anão não alcançando a maçaneta lá. Aquela vez eu dei risada, desculpa. Agora eu fui assistir de novo e fiquei triste. Coitado do anão. Coitado do anão. Ele fica feliz o anão. Ele foi o único que não morreu dos amigos dele lá. É, então. É verdade. Meu nome é Claudione Colevati e eu não sou o Batman. Sorte do Coringa, né? Então, galera, vamos dar início ao nosso episódio agora, a nossa discussão, o nosso entendimento, né? Vamos descobrir se a gente concorda ou não concorda com o que vai ser no andamento nosso desse episódio aqui. Mas antes de dar início ao nosso andamento aqui, vamos para os nossos recados. E aí pessoal, beleza? Bom, para quem pode estar ouvindo a gente pela primeira vez, nós somos o Do Grego Podcast. Nós temos as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, @dogrego podcast. Temos também o nosso site, dogrego.com ou dogrego.com.br. E temos também o nosso canal no YouTube, né, onde nós fazemos as indicações de literaturas cristãs, bíblias de estudos. Os nossos podcasts também estão lá no nosso canal. E temos também o quadro chamado De Olho na Letra, onde nós fazemos análise das canções à luz da palavra. E temos algumas novidades ainda para esse ano, e acho que o Gui podia falar um pouquinho sobre aquilo que ele tem planejado aí de um novo quadro aí. Fala aí, Gui! Então, Johnny, a ideia é trazer um quadro assim que analise algumas questões da nossa vida, tanto na arte quanto na sociedade de forma geral, e dar uma pincelada a respeito de algum assunto com uma perspectiva cristã em volta. Então, a ideia é um programa panorâmico a respeito de diversos assuntos. E espero que vocês fiquem ligados aí para novidades que não sei se quando esse podcast for lançado ele já vai estar no ar, mas fiquem ligados. Tem mais por vir. Então, pessoal, você que já nos conhece, talvez só pelo YouTube, vai lá, veja as nossas redes sociais, se inscreva lá nas nossas redes, nos siga. Você que é a primeira vez, se inscreve no nosso canal também, vai conhecer as nossas páginas, nos siga. Nós aceitamos sugestões, opiniões, críticas, fiquem à vontade, tá? Beleza? Bora continuar então, André? Vamos lá! Então, pessoal, iniciando a nossa pequena e longa discussão aqui, que não sabemos quanto tempo vai demorar, seria interessante a gente dar um panorama sobre o filme. Ah, sim. E aí, o que a gente poderia falar para os nossos ouvintes sobre um contexto do filme que nós vamos discorrer? Eu acho que o filme ele passa muito no sentido assim de demonstrando o
personagem principal como sendo uma pessoa, eu não sei nem se posso se dizer à margem da sociedade, mas que como se o sistema não se importasse com o tipo de pessoa que é o personagem, né? É que tem que assistir o filme para poder entender, por exemplo, que ele tem problemas psicológicos e ele passa por questão do governo, mas tem um momento até que cortam a verba lá para ele fazer atendimento, e a gente sabe que quem o atende não atende ele da maneira possível, da melhor maneira possível. Meio que um descaso, né? Isso, Então você vê assim, tipo assim, é um personagem que ele é desamparado, né? Num mundo que a gente até conversou, decaído, né? Ou caído, sei lá se a palavra correta é decaído, mas acho que o panorama principal é esse. Você vê que é um personagem, de certa forma, solitário, né? Que ele se apega a um único fato, que é o que mantém ele num trilho, né? Tipo, é o ponto de equilíbrio dele para se manter ainda de uma maneira correta dentro dessa sociedade. Ele tem apenas um ponto aonde se apegar. O que vocês acham? Sim, eu acho que ele é como um gatinho no mundo cão, né, cara? Que as coisas ao redor dele na cidade estão más, com a greve dos lixeiros, a cidade toda tá cheia de lixo, né? E também começam a aparecer ratos por causa desse lixo, muitos ratos e fortes. Então tudo isso é pra meio que, junto com aquele caso dos meninos lá que roubam o cartaz dele, tudo pra mostrar o quão caída e maluca tá a situação ao redor dele, né? E tipo, ele, sendo uma pessoa já psicologicamente frágil, fica ainda mais à mercê da vilania e astúcia das outras pessoas, né? Como aquele parceiro dele lá que entregou o revólver pra ele e depois fala que ele que tava comprando dele a arma. Então, na verdade, não que tava comprando dele, que ele tinha adquirido um revólver. Porque depois quando ele foi falar que tinha comprado dele, ele negou. É interessante que enquanto ele ainda estava sendo, entre aspas, tratado, ele se mantinha num controle, né? A partir do momento que o tratamento foi cortado, ele parou até de receber a medicação dele. Então isso contribuiu para o acesso de loucura dele, né? E o que é legal também é que, eu acho interessante também do filme, como que eles conseguiram associar aquela questão da risada dele de ser uma questão de distúrbio. Tipo, a forma dele expressar sentimento é uma risada sem controle. Tipo, eu acho sensacional isso no filme. Ele nervoso, ele dava risada, ele sorrindo, ele dava risada, ele querendo chorar, ele dava risada, tipo assim. E ele não tinha controle. Você vê que... E é engraçado que nas cenas, se você vai vendo, ele vai andando num corredor. É logo no começo do filme. A hora que ele vai falar até com o cara depois que roubaram a placa, ele começa a dar risada e daqui a pouco, antes de chegar na porta, ele para. Tipo, é um negócio fantástico, assim. Muito legal o filme. A atuação do Joaquim é muito boa. Não, é muito boa, cara. Não é à toa que ele ganhou o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar. Ou também aquela parte da cena que ele tá no metrô, que acho que é o ônibus, que a criança brinca com ele, que ele começa a brincar, e aí a mulher vai meio que querer dar bronca nele, e você vê que, tipo, ele não consegue, ele mesmo tímido ou nervoso ali, ele dá risada, cara. Aí ele mostra o cartãozinho e parece que o pessoal não dá moral, né? Não dá moral, Cara, foi muito legal essa ideia. Não tirou... Eu acho que o filme, ele aproximou mais o Coringa no sentido de um... É lógico que tem a parte vilanesca apresentada, talvez, que tá dentro dele e fechada, mas apresentou pouca, aquele, né? tipo assim... Muito pouca da parte vilã dele, na verdade. Não, sim, e é mais no final, quando ele tem aquela a explosão, né, tipo, de se sentir livre. Mas eu falo assim, é que você assiste, por exemplo, os outros filmes ou desenhos do Coringa, a risada é meio que sempre meio sarcástica. É algo sarcástico dele, né? Desse filme não, é algo, tipo assim, é um distúrbio que ele tem que casa depois com a personalidade dele, né? Com todo esse problema. Eu não sei nem se eu posso usar esquizofrenia, porque eu não sou entendido da área, mas... Pergunta pra sua esposa. Então, falando dela, eu falei pra ela, eu queria que ela tivesse participado com a gente, mas ela é tímida, ela tem vergonha. Podia ser a nossa especialista, né? A gente ia consultar com ela o tempo todo. Eu falei pra ela. Aí ela falou que tem vergonha. A Luana é vergonhosa, tímida. Mas então, o que é interessante é que, assim, ele se restringe muito até o meio do filme pra não fazer o que é errado, né?
Sim. Tanto que na hora que o colega de trabalho dele oferece a arma pra ele, ele tenta rejeitar. Sim. Mesmo sofrendo, sabendo o sofrimento que ele já estava passando, que se ele não tivesse armado, ele sofreria mais, como sofreu na parte da placa lá, né? E assim Sim. ele tentou resistir, né? É. Mas o cara insistiu tanto e ele... tanto que depois, na parte do trem, antes do assassinato, ele não tem a intenção de matar, né? Não. A intenção dele é simplesmente de não ter problema. Sim. Só que a doença que ele tem faz com que ele tenha problema. Na hora que ele tá apanhando, ele começa a dar risada. Aí os caras não entendem. Na verdade, quando a moça estava sendo agredida, né, por eles, ele já Isso. começa a dar risada. E aí é onde chama a atenção dos caras pra ele. Sim. E aí tudo começa a desenrolar ali da primeiro... Não vou dizer que ato de vilania, porque foi um ato de defesa, né? De defesa pessoal. Sim. Mas aparentemente ele começa a gostar, né? Então, era ato de defesa pessoal até ele começar a perseguir as pessoas querendo matar, né? O terceiro, por exemplo, ele já tava subindo a escada e ele foi atrás como um psicopata mesmo, querendo anular ali a pessoa. Na verdade, ele quis se vingar, né? Sim. Acho que ali talvez foi aquela, tipo, a fagulha do vilão saindo, né? Ele se libertando, né? Vamos dizer que ali foi a libertação dele, né? Ali foi, acho que o começo. A libertação mesmo vem depois da cena do anão lá, que ele tá se pintando. Verdade. Aí ali ele já verdade. tinha saído do armário da loucura mesmo. Ali eu já tinha arquitetado tudo que ele ia fazer depois, né? Mas o que é interessante, ainda contextualizando o filme, é que assim, o autor do filme, eu não considero esse filme original no sentido de original ao personagem Coringa, né? Porque nos quadrinhos e no desenho, o personagem Coringa, ele trabalhava numa indústria, e aí ele caiu dentro de um negócio químico lá e saiu com a cara deformada, com a cara do sorriso lá. Se eu não me engano, essa é a versão do Coringa. Não, essa é a versão da piada mortal, né? O Coringa tem várias origens diferentes. Mas a questão é que o personagem, ele era simplesmente vilão. Eu sou mal porque eu sou mal. Eu gosto de destruir, eu gosto de matar, eu gosto de causar o caos. Agora, esse personagem, ele meio que tem justificativas de eu estava encurralado por uma sociedade completamente má e eu simplesmente aceitei a loucura que eu era. A culpa é como se não fosse dele. Sabe o que o filme às vezes tenta parecer? Às vezes o filme ele tenta demonstrar, ou talvez até mostra de fato, é o seguinte assim, como que um sistema pode transformar o homem, e ele apresenta mais o Coringa até como um anti-herói do que um vilão. Sim. Na verdade... Porque diversas vezes o Coringa é visto como aquele que tá fazendo a coisa certa. Por exemplo, matando funcionários da empresa Wayne lá, que era vista com maus olhos. Isso, entendeu? Os personagens lá, os figurantes, né, apoiando lá o Coringa contra a candidatura do Wayne lá, dizendo que seria algo opressor e ruim. Mas assim, o que eu quero dizer... é que, na verdade, o autor do filme tenta passar uma humanidade pro personagem. Isso é verdade. Porque a gente que conhece o Coringa, pra mim, o melhor... Eu gosto muito dos desenhos, né? Mas pra mim, o melhor Coringa foi o do Heath Ledger. Com certeza. Naquilo ali não teve... O próprio como chama o ator aí do Coringa? Joaquin Phoenix. O próprio Phoenix, ele fala sobre o Heath Ledger, né? Quando ele ganhou o Oscar lá, falam que foi o melhor Coringa pra ele e tal, fonte de inspiração. É que o Coringa dos Cavaleiros das Trevas, que é aquela trilogia do... Nossa, como que é o nome do Christopher Nolan. Do Christopher Nolan. Aquele Coringa, ele não tem humanidade nenhuma. Aquele já é a loucura. Ele é a loucura. Ele é a loucura. Ele é um sociopata, ele quer causar o caos mesmo. E é engraçado. Mas esse é o Coringa que a gente conhece. E é engraçado que lá a história daquele Coringa, se vocês não recordam, o sorriso dele, aquela abertura na boca que parece meio costurada, lá ele fala que foi o pai dele que cortou porque ele tinha que manter o sorriso. Ele dá
diversas explicações. Tem uma hora lá que ele fala que ele mesmo cortou pra mostrar o sorriso pra mãe, se eu não me engano. Isso, também. Então, assim, faz parte do caos que ele quer causar, faz parte da atuação dele, dar essas explicações pra cicatriz dele. Porque, assim, o Coringa do Heath Ledger, ele quer causar o caos na sociedade. O que a gente vê nos quadrinhos é mais causar o caos ali com o Batman, alguns personagens ali em volta dele, porque o negócio dele é brigar com o Batman. O Batman dá sentido pra vida dele. Nisso eu concordo com o que o André falou. Nesse filme, no novo Coringa aí, os caras tentam atribuir uma humanidade e uma desculpa. Não, mas tipo, um motivo pra ele, porque ele virou o Coringa, né? Tipo, associando essa questão do desamparo com aquilo que ele já tem, porque a gente sabe que no filme dá pra identificar que ele já tem um problema psiquiátrico, que já foi tratado. Logo de início, né? Já deu uma ideia. Que está sendo tratado. Está sendo tratado, isso, entendeu? É que depois a gente vai desenrolando o filme aí. Mas eu acho que todo o contexto é basicamente esse que a gente apresentou agora. Então, com base nesse trabalho, nesse esforço de fazer com que o Coringa seja um homem normal ou o mais normal possível, eu pergunto para vocês, agora de uma maneira geral em relação à humanidade, há bondade no homem? Exceto a que vem de Deus, não. O homem é mau, e se não for só a misericórdia de Deus, o mundo fica até pior do que Gotham. A própria Bíblia fala, né, que ninguém busca Deus, não há bondade no homem e ninguém busca a paz. Então, é o que o Guilherme falou. Não há bondade no homem, a não ser aquilo que Deus coloque em nós para que seja feito a bondade, né? Acho que se a gente for... Não é nem a intenção nossa, porque às vezes as pessoas nem conhecem certos termos, mas se a gente poderia citar alguma coisa, seria sobre a questão da depravação total, né? Nós somos todos maus, essa é a verdade. Desde que o pecado entrou no mundo, todo homem nasce mal. Isso é fato. Então não há bondade. Então, como vocês explicariam a situação do próprio Coringa, de que ele tinha prazer em animar as pessoas, ele ia lá, visitava as crianças nos hospitais, ele cuidava de um jeito que a maioria das pessoas não cuidam da própria mãe. Vocês atribuiriam essa bondade no que, então? Em Deus agindo através dele? Com certeza. Eu acho que foi, não sei se foi você que comentou até, ou foi o Rafa que comentou, que tem Não, foi o Rafa que comentou até, que tem um pastor que ele sempre fala assim, tipo assim, que tudo que ele está fazendo de errado é ele mesmo fazendo. Mas quando ele está fazendo as boas ações, que é respeitando a esposa, tratando bem a esposa e os filhos, é Deus fazendo através dele. Então, assim, essa bondade, eu acho que assim, dentro do filme dá pra perceber, talvez, não sou da área, né, pra talvez ir a fundo, mas não deixa transparecer, tipo assim, que ele faz pelas outras pessoas, talvez aquilo que ele quisesse que fizessem por ele, no sentido de alegrar as pessoas, que ele vai lá no hospital com as crianças, ou no cuidado com a mãe, mas de fundo você não vê que ele é um cara solitário, sozinho e abandonado? Sim, mas não parece que ele faz esperando... Você acha que não? Uma retribuição, não. Não, você acha que não? A mãe dele diz que ele nasceu pra fazer as pessoas sorrirem. Isso, é verdade. Tem um trecho que ele explica ele tem um isso. propósito. Aí ele fala, bom, ele tem um propósito. Então, se é pra isso que eu fui feito, então é isso que eu vou fazer. Então, quem sabe fazendo isso da forma correta, eu vou ser feliz, né? Só que o mais legal... Ele vai insistindo nesse caminho, né? Mas as coisas não vão dando certo e ele começa a se perguntar quem é. Então, haja Lady Murphy na vida do Coringa. Só que é engraçado. Só que o que é mais legal é que a mãe dele, que sempre fala isso pra ele, né? Que, tipo, ele tinha um propósito, que é fazer as pessoas sorrirem. Mas ela fala que aí quando ele fala que ele quer fazer stand-up, que é praticamente contar piada, ela meio que questiona ele, falando assim, mas a pessoa não tem que ser engraçada? Exatamente. Então, mas olha que coisa interessante. A prestação de serviço de uma pessoa que faz stand-up
é totalmente diferente daquela que se veste de palhaço. Sim. Porque o stand-up, ele depende da piada para você fazer as pessoas rirem. O palhaço depende da palhaçada. Sim. E a palhaçada às vezes não tem fala. Isso é verdade. Entende? Comédia visual, né? Não sei exatamente qual que é o Isso. termo. Você vê no circo, os palhaços lá, eles não falam nada praticamente. Eles só fazem palhaçada. É verdade. E era o que ele fazia quando tava vestido de palhaço. No stand-up ele tava de cara limpa tentando falar, né? Ele faz a própria piada que não tem que ser engraçado. Tô aqui, rapaz, né? no filme, na verdade, eu vou ser sincero, até ele se rebelar, ou na verdade acho que até o final, que eu esperava alguma coisa diferente, mas eu vou falar pra você, eu fico com pena dele, viu? O filme faz você querer ficar com pena dele, cara, porque é muito difícil. Mas o filme foi feito pra isso. Então, tipo, pra quem tá acostumado com um Coringa assassino, que todo mundo tem raiva, trazer essa humanidade pro Coringa, por isso eu acho que o filme, eu acho que o filme não vai ter uma continuidade, eu acho. Porque eu acho que pra você descaracterizar essa questão da humanidade dele, fazer ele virar um cara vilanesco totalmente, eu acho que não caberia dentro desse ambiente que foi feito o Coringa aí, não. Não, eu também tenho essa impressão, porque não faz sentido, ele não vai ter mais nenhum caráter humano na personalidade dele, né? Então o filme vai jogar fora tudo aquilo que ele construiu no primeiro filme. Se ele fizer um segundo filme. Eu acho que por mim não deveria ter continuidade. É tipo um trabalho, igual você falou, não que seja autoral, mas que seja vamos apresentar o Coringa dessa maneira e acabou. Ganhamos o Oscar e fica aqueles filmes tipo que é best-seller, sei lá se o nome é certo falar isso, mas fica um filme que marca a história do cinema, eu acho. Mas sobre a questão da bondade, eu acho que a única bondade que existe nele é claro que é aquela... Nós sabemos que dentro de nós, uma vez até o pastor Rodrigo Sonsino, que acho que é muito amigo do André, eu lembro uma vez numa explicação que ele fala que dentro de nós há fagulhas divinas. Por isso que nós, ainda sendo maus, fazemos coisas boas. Isso tem a ver com a imagem de Deus, né? Porque a gente foi feito a imagem de Deus. Sim. E essa imagem foi distorcida, não foi removida. Não foi removida, Então eu achei bacana quando ele usou esse termo. Então, mesmo ele sendo um cara com problema psiquiátrico, enfrentando todos aqueles problemas dele que ele tinha lá, mas ele ainda, de alguma maneira, essa ideia que a mãe passa para ele de que ele tem que fazer as pessoas sorrirem, e ele tentava transmitir essa alegria, devido à bondade em que, ainda que distorcida, mas habita em nós, que vem do Criador, né? Então, e falando em relação ao Criador, é óbvio que Deus ele restringe de certa maneira a maldade que habita nos corações humanos. Sim. Os desejos perversos, né? Isso na teologia nós chamaríamos de graça comum, né? Se Deus ele não derramasse a sua graça sobre todos, não a graça salvífica, mas a graça comum, aquela questão de que Deus derrama a chuva sobre o justo e o injusto, se Deus não fizesse essa restrição, eu acho que a humanidade já teria se destruído, né? A humanidade já teria chegado ao fim. Mas em relação ao personagem, a gente vê, primeiro, como a gente discutiu agora anteriormente, ele ainda tinha o prazer e o propósito de alegrar as pessoas. Mas a gente vê que ele assim, como se... O paralelo que a gente poderia traçar é que a mãe dele era como se fosse uma graça dispensadora de Deus na vida dele, para que ele não entrasse no processo de loucura, ou de fato na insanidade, né? O que vocês acham? Sim, eu concordo. Também concordo, eles meio que se apoiavam, né? A mãe dependia dele e ele também dependia desse relacionamento que ele tinha com a mãe pra segurar as pontas, né? Porque de resto o mundo era caótico e não ofensivo, mas danoso a ele, né? No decorrer do filme a gente vai descobrir que a mãe dele também tinha problema de sanidade. Sim. Que ela tinha passado pelo Arca, né? Sim. No hospital. Não, e o que é legal, porque assim, eu acho que o que tem essa questão, eu acho que o que mantinha essa linha tênue dele é no sentido da mãe, primeiro que a mãe mentiu,
pra ele, né? A gente percebe durante o filme que há mentiras. Mas é aquela questão assim, tipo, ele é a única pessoa que cuida da mãe. Então é aquela coisa assim, se não for eu, quem vai cuidar? Então parece que de alguma forma, esse relacionamento com a mãe era essa graça de Deus nele, no sentido tipo assim, o que me restringe a fazer talvez tudo aquilo que tá preso dentro de mim é porque eu preciso cuidar da minha mãe, né? Eu acho que tenta transparecer isso no filme. O que vocês acham? Você disse que a mãe dele mentiu pra ele. E quando a mãe dele mentiu pra ele? Porque a mãe dele falou que ele era filho do como que é o pai do Bruce Wayne, do né? pai? Não, do Bruce não, do pai. Thomas. Do Thomas Wayne. E aí ele acha que é verdade, tanto que ele vai atrás do Thomas Wayne. E após Não, aí... mas, Johnny... Desculpa, te interrompi. Pode continuar, pode concluir. Não, então, aí ele vai atrás, aí ele descobre que é mentira, aí ele vai descobrir que a mãe... Ele não é filho da mãe, ele é adotado. E aí ele lembra que todo esse processo que ele tem, psiquiatra, esses problemas, essas coisas, é relacionado a quando era a infância, que ele era... Qual palavra que eu posso usar aqui? Mal cuidado. A mãe permitia que ele fosse maltratado, acho que pelo padrasto. E é quando ele até rouba o prontuário da mãe. E aí é nesse momento em que ele, de fato, a chave vira, né? E essa restrição acaba tanto que ele chega ao ponto... Bom, as pessoas já sabem que vai ter spoiler aqui, que ele mata a própria mãe, que na verdade não é mãe, é mãe adotada, é mãe adotiva dele. Mãe é quem cria, né? Mas é que ela nunca falou, assim, olha falou a verdade, né? A gente, então, mas eu discordo dessa verdade. Em termos nus e cruz, ela mentiu. Só que da mesma maneira que o Coringa está sendo humanizado nesse filme e ele tinha problemas mentais, a mãe dele também tinha problemas mentais. Não, sim. E eu acho que era loucura da parte da mãe acreditar nisso. Ela realmente acreditava que ela tinha o caso com o Wayne, ela acreditava que tinha ficado grávida do Wayne e que ele era filho dele. E você vê que em todo momento do filme... não, isso é verdade. Todo momento do filme, ela tá assim, eu preciso mandar uma carta pro Thomas. A gente é da família. E não sei o que. E ela sempre batendo nessa tecla. É verdade. Sempre batendo nessa tecla. Então, eu vejo também uma humanidade na mãe, porque ela também tinha problema de loucura, né? A gente foi descobrir depois quando ele roubou o prontuário. Então, ela realmente acreditava nisso. Então, só que, por exemplo... ele... De fato, era uma mentira, mas ela acreditava nela. Sim, mas eu falo assim, mas ele não pensou por esse lado. Se você for ver na cabeça dele, ela mentiu propositalmente, porque senão teria sido uma desculpa pra ele não matar ela. Porque se ele também entende que a mãe tinha um problema, ele poderia associar, não, ela fez isso porque ela também acreditava, mas não mas não uma é verdade. Pessoa problemática como ele não ia conseguir entender isso, não. Tem isso também. Mas ali, pra mim, ali é o ponto-chave. A gente até citou da cena do metrô, que ele atira e mata. Mas a gente sabe que tem esse processo. Ele persegue aquela mulher no filme, aquela moça que ele até... tem pensamentos que parece até que ele tá tendo, acha que tá tendo um relacionamento dele, né? Tanto que eu achei que fosse, cara. Não, me enganou também. Eu só fui perceber que ela não era quando naquela loucura que ele vai na sala da casa dela e que ela pergunta, quem é você? Aí que eu consegui associar as coisas. É igual quando aparece aquela parte que ele tá no programa do cara lá, que eu esqueci o nome. Ah, tá, é o... Que ele fala assim, eu queria ter um filho como você. Até então, pra mim, aquilo lá era real. Depois que eu fui entender que era um distúrbio dele. Murray. Murray, isso. Também, ele tava pensando, e parecia real também. Parecia real. Então, assim, pra mim, essa a chave da virada, assim, onde essa restrição em que ele tava nessa linha tênue entre praticar o bem e a maldade, no sentido de se restringir de fato quem era ela, toda essa loucura, eu acho que é quando ele mata a mãe. Ali parece que perdeu todo o sentido continuar se restringindo. Ele perdeu a restrição ali, né? E aí, Gui? Eu concordo, é isso aí mesmo. Eu ia concluir, né, que nesse momento aí que aquela fonte de graça dele simplesmente se vai, né, porque era tudo uma mentira. Aí ele fala, bom, agora eu não tenho mais sentido em disfarçar quem eu sou, em disfarçar essa loucura. Ainda mais que eu perdi meus remédios, então agora é jogar tudo pro alto e começar a descer a escada loucamente. É muito interessante porque no filme ele mostra ele subindo a escada de cabeça baixa, indo pra casa dele.
triste, cabisbaixo, cores frias. Aí a hora que ele tá descendo a escada depois de ter aceitado toda a loucura dele, tudo é alegre, tudo é explosivo, tudo é... Nossa, é um novo mundo agora que ele experimenta, né? É triste. E essa é a ilusão dele, né? De pensar que agora que ele tá aceito nessa loucura dele, que ele vai ser feliz, né? E esse é o problema de todo mundo, né? Pensar que aceitando a maldade que tem dentro de si vai encontrar a verdadeira felicidade, né? Assim, eu gostaria até de falar duas coisas. Sobre essa questão da restrição, eu acho legal, nós até postamos no Instagram um estudo sobre a questão, até o Paul Washer falando que se a restrição de Deus fosse tirada da gente, a gente ia fazer o Hitler parecer um coroinha de igreja. É verdade. E tem uma frase do Coringa no filme que é legal, que ele fala, né, que eu achava que a minha vida era uma tragédia, agora vejo que ela é uma comédia. Tipo, trazendo até pelo contexto que o Gui trouxe, tipo, depois que há essa liberdade, e aí mostra ele cantando lá, descendo, correndo com a música de fundo, tudo colorido, tipo, fazer o mal pra ele é uma forma de comédia, tipo, ele se libertou daquela questão de tragédia, aquela vida triste e restrita à vontade que ele queria realizar, cara. Mas você falando assim sobre a questão de restrição, vocês acham que se não tivesse essa graça comum de Deus sobre as nossas vidas, sobre o mundo, né? Todos nós seríamos como Coringa? Eu acho que seríamos piores. A gente ia dar um pau no Coringa. Fazer o Coringa parecer... Se o Hitler ia ser... Apesar que eu acho que o Coringa é pior que o Hitler, né? Não, sei lá, cara. A personalidade dos dois é... Difícil comparar, né? É difícil comparar, mas... Se um é coroinha, o outro é ser um bebê de fralda, né? Perto da gente. Eu acho, pelo menos assim, que... Eu acho que... Não sei dizer se todos seriam como Coringa, mas eu acho que teria graus, níveis diferentes, porque, no mínimo, teriam aquelas pessoas que seriam como aquelas crianças da placa, que, por pura maldade, fizeram aquilo que fizeram com ele, entendeu? Roubaram a placa dele, esperaram ele aparecer para quebrar a placa na cara dele, depois bateram nele, então, entendeu? Mas até aquelas crianças... elas também têm a restrição. Elas decidem ir embora depois de um tempo, né? Eles Sim, podiam simplesmente continuar chutando ele até morrer. Mas... Vamos imaginar assim, ó, se a humanidade, se todo homem não tivesse essa questão de moralidade que Deus colocou dentro de nós, e que nós não tivéssemos essa restrição, ia ser um matando o outro... Talvez a humanidade até teria se extinguido, cara. Ao primeiro impulso, a pessoa já ia responder. Vocês há de concordar comigo que mesmo com a restrição tem pessoas piores que as outras. Não. Talvez o grau, sim, de sentido de maldade, pode ser. Mas eu acho que o mínimo de maldade seria um estilo Coringa e um Hitler, cara. Eu acredito. É só a gente imaginar aqui, às vezes as pessoas que tá ouvindo a gente podem até falar, nossa, mas eu igual Hitler? No momento de nervoso, quem nunca no momento de nervoso, e aí eu tô falando cristão, não tô nem falando o cara que é ímpio, mas um cristão, no momento de nervoso, se passa aqueles 30 segundos que você esquece até que você é cristão, quem nunca já desejou matar alguém? Não, estrangular. Na cena do trem lá, se os caras tivessem me maltratado, eu teria matado os dois e eu teria corrido atrás do outro, sem precisar ter loucura. Entendeu? Agora você vai. Eu falava assim, agora você vai ver. Só. Entendeu? Você entendeu? Tipo, sem loucura. Sem loucura. E fala assim, e quantos de nós, às vezes, é isso que eu falo, já não tentou, já não pensou em querer usar de poder para fazer com que as pessoas estivessem sob sua submissão. Cara, é um negócio muito sério aqui. Às vezes as pessoas podem ser hipócritas ou mas eu não sou assim. Mas nós não conhecemos de fundo o fundo do coração de cada pessoa. Mas imagina como que se a própria Bíblia fala que tudo aquilo que vem do coração do homem é mal, é perverso. Cara, isso é o próprio Deus falando, cara. Enganoso e desesperadamente corrupto. Eu sou tão ruim, que no trânsito, às vezes, quando as pessoas fazem as barbeiragens, cara, dá vontade de pegar o carro e bater nelas. Então, aí eu falo... Só de raiva, tá ligado? Aí pra quem fala assim, não, Johnny, mas eu nunca nem bati em alguém. Mas aí, se a gente for olhar pra Bíblia, o que Cristo fala? Que se você pensou
ou irou contra o seu irmão, você já matou ele, cara. A maldade já tá no coração. E tem aquelas pessoas que falam que, nossa, a hora que eu encontrar Adão no céu, eu vou reclamar com ele, não sei o quê. Rapaz, se fosse você lá no lugar de Adão, ia acontecer a mesma coisa. Se fosse eu, fosse qualquer pessoa, ia acontecer a mesma coisa. Ou até pior. Exatamente. Menos Jesus. Não, Eu, pra falar a verdade, acho que se fosse Adão, eu tinha matado Eva. Fala, mas sua filha da mãe, cara. Dá uns tapas. Não era pra fazer? O que você tá fazendo? Já... Eu ia pegar a serpente, enrolar no pescoço da Eva e ia matar as duas. Que horror. Tá vendo a maldade, ó? Olha a maldade. Aí a humanidade ia morrer, porque não ia ter mais a mulher pra procriar. Mas aí Deus pode suscitar... A humanidade ia ser extinta. Mas aí Deus pode suscitar das pedras descendentes de Adão, assim como poderia ser feito de Abraão. Tá afiado. Ó. Tá bom. Ai. Cara, mas assim, o filme em si, essa questão de restrição, é uma coisa que às vezes ela serve muito pra nós cristãos. Porque assim, o André, esses dias a gente até falou sobre aquele caso do médico lá, que abraçou a moça lá, o homem lá, isso, que abraçou, e depois eu ainda até perguntei, poxa, a minha vontade era que essa moça pagasse de outra forma, né? A gente até conversou, tudo. E aí o André... Não é moça, não. O homem lá, o Suzy. E tipo assim, mas você vê como é que é o pensamento, ó. Eu como cristão, eu simplesmente, eu não vou falar em julgar, porque eu acho que estão usando tão deturpadamente essa palavra ultimamente no meio evangélico, mas assim, pra essa moça, pra esse homem que cometeu esse crime, a justiça. Mas se eu olho pra mim, pelas coisas que eu faço, eu quero a misericórdia de Deus. Só nisso já dá pra ver como que nós somos maus, cara. Como que nós somos egoístas, egocêntricos. Tem um ditado, eu acho que foi proferido por um político brasileiro há várias décadas atrás, que diz: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, tipo, aquilo que me convém, né? Tudo de beleza. Agora, pros outros, eu quero que tenha justiça. Rapaz, sim, entendeu? Eu acho que esse é o lema deles. Isso é verdade. Aos inimigos, que é o povo, né? Partido opositor. Ou de outro partido. Ou de outro partido, Então, essa questão de loucura, cara, vamos parar pra imaginar assim, ó. Você já imaginou... Agora, individualmente, não precisa nem responder, claro, mas se você, André, ou se você, Gui, realizasse tudo aquilo que você já pensou um dia realizar? Deus me livre. Você entendeu como que você... Rapaz, o negócio é muito sério, complicado, e às vezes pra gente falar isso no meio cristão é complicado, porque as pessoas acham que por ser cristãs... elas já são santas e já tá glorificadas, e tem que manter certas aparências, né? Reconhecer a própria maldade seria algo não cristão, quanto é completamente contrário, né? É importantíssimo nós reconhecermos o quanto somos dependentes de Deus na santificação e o quanto nós somos ruins sem Ele. Sim, então... Porque que necessidade teria de você se santificar se você fosse bom? Necessidade nenhuma. Eu já sou bom. Né? E é o que necessidade há de salvação se não há pecado? Sim. E quão grato você seria a Deus por te salvar se você nem é tão mal assim também? Não precisava de salvação. Não precisaria de salvação. Não é gratidão. Eu sou o que sou e não preciso de ninguém, entendeu? Não tem necessidade de exercício de misericórdia da parte de Deus, né? Pois é. Eu, assim... Bondade. E dentro do contexto, eu fico imaginando assim, cara... se a gente imaginar, por exemplo... Eu acho que o filme trabalha isso legal, essa questão da liberdade depois da liberdade que ele tem no sentido de assumir a parte mal dele no filme, porque... Você já parou pra pensar, por exemplo, assim, ó... É claro que com a gente é meio complicado falar isso, porque...
por mais que a gente possa talvez pensar em fazer coisas erradas ou fazer algumas coisas erradas, nós temos aquela questão do Espírito Santo que acaba nos incomodando. Então a gente pode até fazer, mas que a gente depois vai ter aquela questão de incomodar, de falar por que eu fiz. Agora, uma pessoa, é que talvez a gente teria que entrar na questão da psicologia, psiquiatria, mas eu acho que quando a pessoa entra nessa questão de liberdade mesmo, de não ter mais nada te restringindo a fazer tudo qualquer tipo de maldade, que aí a gente vai entrar na questão do sociopata, psicopata, né, dessas doenças assim, para essa pessoa também é uma liberdade o fato dela também não ter restrição nenhuma e poder fazer tudo conforme a vontade dela e simplesmente realizar, cara. A maldade em si, né? Eu acho que é até complicado lidar com pessoas assim, cara. Tá, então vamos colocar isso no personagem. Você acha que o personagem é culpado pela maldade que ele praticou? O personagem? Se ele é culpado? Coringa. Por exemplo, a gente viu que o filme todo mostra que ele foi menosprezado, que a sociedade era uma sociedade ruim, que maltratava ele não tinha nenhuma ajuda de ninguém, a ajuda que ele tinha do governo era uma ajuda fraca, e aí ele tentava ser uma pessoa boa e honesta, e as pessoas pisavam nele, e depois ele decidiu retribuir aquilo que ele ganhou. Ele tem culpa por causa disso? Sim. Sim. Por quê? Quer responder, Gui? Pode responder. Pode responder, Gui. Eu respondo Pode depois. responder. Ó, meu ver. Deixa que eu deixo. Ao meu ver, explica, porém não justifica, né? Explica tudo porque que ele tomou essas decisões, né? Porque ele tomou essas atitudes, mas não muda o fato de que ele quis tomar essas atitudes. Não muda o fato de que ele decidiu puxar o gatilho, né? Então, mesmo com a loucura, ele realmente quis puxar o gatilho para matar aquelas pessoas no trem. Ele também quis matar a mãe dele ali, que tinha sofrido um infarto. Ele quis ir lá no programa com uma arma carregada no bolso. Então, mesmo que a sociedade tenha sido muito ruim, não muda o fato de que ele quis fazer coisas ruins também. Você sabe que essa cena, só um parêntese aqui, essa cena que ele tava no programa lá, a primeira impressão que eu tive, não poderia acontecer isso, obviamente, mas a primeira impressão que eu tive era que a arma era para ele se suicidar, por causa do treinamento que ele fez na casa dele, sabe? Quando ele tava esquematizando, ele colocou a arma na cara, né, no queixo, sei lá. É verdade mesmo, eu não pensei dessa maneira não, mas é uma coisa a se pensar mesmo, André. Talvez ele queria chocar nesse sentido. Aí, como o cara tava falando muita besteira pra ele, né? Tipo, você não tá falando essas coisas, mas você não sabe o que eu tô passando. Então, quem tem que morrer é você, não sou eu. E pá. Sobre essa questão da escolha, eu acho que eu concordo com o que o Gui falou. A gente justificar algo não quer dizer... Não, a gente explicar pelo que ele passou não justifica a ação dele, né? Por exemplo, a gente pode utilizar isso com nós também. A gente até, às vezes, quando vai falar dessa questão de sistema carcerário, uma das coisas que todo mundo fala é vítima da sociedade. A pessoa nasceu pobre, foi roubar, matar. Ela nascer pobre é um problema que tem que ser tratado, mas não justifica ela, por ser pobre, e cometer crime. Certo. Né? Então, a gente poderia dizer que o personagem ele não tem culpa... Coringa, né? Ele não tem culpa da maldade que fizeram com ele. Sim, não tem culpa. Essa maldade que fizeram com ele pode ter desencadeado nele a maldade que ele fez para os outros, porém ele é responsável pelos seus próprios atos. E a partir do momento que, com loucura ou sem loucura, ele maltrata alguém, assassina alguém ou faz algo de ruim para essa pessoa, ele tem a responsabilidade do que ele fez. Ou seja, ele precisa pagar pelo que ele fez. Sim. Né? Ele é culpado pelo que ele fez. Com certeza. Então é assim que é com a gente, né? Com a gente certeza. não tem, ou com esse caso que você explicou da pessoa que foi presa e que é vítima da sociedade, entre aspas, né? Porque teve uma vida ruim, foi maltratado quando criança. Mas também tem muita gente que acontece isso e não faz nada de errado, né? Sim, mas a gente não paga, a gente não é
pecador porque a gente herdou simplesmente o pecado de Adão. O pecado de Adão fez com que a gente nascesse no pecado, mas é a nossa prática do pecado que leva a gente à condenação. Sim. Né? A gente, consciente ou não disso, você que nos ouve, se você tem ou não tem consciência da prática do pecado que você comete, independente disso, você é culpado pelo mal que você faz, pela maldade que você pratica, né? Sim. E assim como nós acreditamos, você também precisa de uma redenção, de um redentor, né? Assim como nós somos redimidos, aquele que não tem essa consciência precisa entender o que ela tem feito de errado, né? O rompimento da vida, ou um rompimento não, mas uma vida sem relacionamento com Deus, uma vida de práticas pecaminosas, né? E você é condenável ao ponto de que você não tem mérito nenhum para se salvar. Então você precisa de um salvador. Você precisa de alguém que te redima de toda aquela maldade que você cometeu, né? Sim. E esse é Jesus Cristo. Sim. Bom, um dos pontos chaves no Coringa é que ele é questionado, né, da sua risada ou das suas atitudes, e ele responde que a pessoa não entenderia, né, porque ninguém passa pela loucura que ele passou, ninguém passa pelas humilhações, mas nós conhecemos quem pode entender perfeitamente o ser humano, porque foi também um ser humano como nós, que não falhou, que viveu uma vida completamente íntegra, passou por tentações como qualquer ser humano, mas não falhou. E esse é Jesus Cristo, aquele que pode e que nos salva e que tira o pecado do mundo, aquele que pode nos resgatar. E ele nos entende perfeitamente, ele compreende o coração humano, compreende aquilo que nós passamos, compreende aquilo que o Coringa passaria se ele não fosse apenas um personagem de filme. E nós podemos buscá-lo, nós podemos orar a ele, que ele nos ouve, ele tem poder para nos salvar desse mundo cão. A gente poderia até entender que mais do que a gente, Jesus foi tentado, né? Porque a gente é tentado e na maioria das vezes a gente cede à tentação. Jesus ele foi tentado em certos níveis que, como ele não cedeu, ele foi tentado no seu limite, certo? Você imagina aí que na nossa tentação tem de 1 a 10. Às vezes a gente no 1, no 2, no 3, a gente cede à tentação. Então a gente não chegou no 10. E aí Jesus não. Jesus ele não cedeu a nenhuma tentação. Então Jesus chegou no nível máximo de cada tentação que ele foi tentado. Sim. Então Jesus passou por coisas muito maiores e muito mais intensas do que nós. Por isso que ele entende a gente. A gente não o entende, mas ele entende a gente. Perfeitamente. E tem uma frase no filme que ele fala, né, o Coringa, que até associando essa questão do louco, ele fala: sou eu ou o mundo está ficando mais louco? Quanto mais o tempo passa, mais louco o mundo fica. E mais louco ele mesmo fica também, então... Ele fica, porque ele faz parte do mundo. E aí, galera, das suas considerações finais? Eu queria dizer que eu não sei, você, querido ouvinte, o que você tem passado, mas assim, se você de alguma forma se identifica com o Coringa, de não se sentir amado, não se sentir ter um lugar a que pertencer, você pode contar com a gente, pode entrar em contato com a gente pra gente conversar. Também busque ajuda psiquiátrica caso seja necessário, mas assim, não pense que você está desamparado nesse mundo ruim. Você sempre pode encontrar ajuda e pode contar com orações. A gente está sempre junto, nós não podemos desamparar as pessoas assim, porque tanto você quanto o Coringa, quanto qualquer um de nós, fomos feitos à imagem de Deus, e por isso nós precisamos
E nós temos esse dever de ajudar uns aos outros, né? Nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E você, querido ouvinte, é o nosso próximo. Caso esteja passando por uma dificuldade, é só entrar em contato com a gente, ou com algum responsável, ou familiar seu. Mas não sofra sozinho. É importante o Gui tocar nesse assunto, porque às vezes a gente, como quem nos ouve, né, como membro de alguma igreja, acha que nós não passamos por isso, né? Ou se passamos, quando passamos, seria falta de fé. Ou que a gente orar a Deus, de alguma maneira, Deus tem a obrigação de nos livrar desse mal, né? Ou nos curar imediatamente após os nossos pedidos. Mas na realidade, querido ouvinte, a gente passa por essas condições que nós precisamos de um medicamento, que nós precisamos de um tratamento, um acompanhamento psicológico, ou psiquiátrico, ou psicoterapeuta, porque o mundo jaz no maligno. O mundo ele foi impregnado pelo pecado, como nós falamos já no episódio. Então o mundo tem já a sua maldade, que por nós fazermos parte desse mundo, nós não somos daqui, mas nós fazemos parte desse mundo, nós acabamos passando por dificuldades como todo mundo passa. Então é importante que você que é cristão e que você passa por algo assim, por algum problema psiquiátrico, principalmente caso de depressão que pode levar ao suicídio, procure alguém, procure ajuda, não deixe de ir ao médico, não deixe, se o médico te receitar, tomar o remédio, porque você pode muito bem orar para que Deus ilumine o entendimento do médico, para que Deus abençoe os medicamentos, para que os medicamentos surtam efeito em você e que você, sendo ou não, ao final de tudo isso curado, Deus não te desamparou e Deus não deixou de estar com você nesse momento de dificuldade. Tá? A nossa promessa para um cristão é uma promessa de tempos futuros, mas no momento a gente ainda vive uma vida de dificuldade, de luta e de passar por essa, como diria o Gui, né, Gui, passar por esses perrengues. Exatamente, André. Mas eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Lourenço e eu faço das palavras de João Calvino as minhas. Visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porque o mesmo procede de Deus. Meu nome é Guilherme Oliveira e o nosso Rei nos conhece e se compadece de nós. Meu nome é Claudione Colevati e eu deixo a passagem de João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que essa palavra de Jesus ela fique marcada em teu coração, ouvinte, e que saiba que, como cristão, nós vamos passar por aflições nesse mundo, mas que nós saibamos que o nosso Deus, o nosso Redentor, ele já venceu este mundo e tem preparado o nosso lugar na morada celestial. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.